corujas do Palavras Cruzadas! Olha, Águas de Março fechando o verão e mudando a cara do Palavras Cruzadas. Agora, o Palavras Cruzadas será feito na minha biblioteca. Sim, o meu cantinho, o meu escritório de casa, onde eu tento colocar todos os meus livros, mas tá meio que já saindo pela culatra aqui do meu quarto, aqui um canto de casa, né? Meu marido já tem um teco, eu tenho um teco. E eu queria convidar todos vocês agora, Palavras Cruzadas, versão biblioteca da Marina. Pois bem, sejam bem-vindos. Você já se inscreveu no canal? Já tem mais de 100 livros publicados, tem muito post, muita história, muita coisa legal. E eu peço que você se inscreva, compartilhe, dê um like, seja fofo, seja simpático. Olha, antes de falar do livro de hoje, até por ser um dia especial, eu tinha deixado 2 livros já prontos, já gravados, já editados, quando aconteceu aquele fato horroroso que me tirou o chão, que eu perdi o canal. Eu perdi o canal e simplesmente cancelaram o canal. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, o fato é que 24 horas depois eu tive o canal de volta. Ok, muito bem. Só que o mais bonito de tudo isso é quantas pessoas, quantas corujas se pronunciaram, falaram comigo, mandaram mensagens, torceram, fizeram pressão. Olha, foi de um carinho e me deu tanta força naquele momento que no dia seguinte, né, quer dizer, foi logo à tarde de um dia, de uma quarta-feira, se não me engano, e aí no dia seguinte eu acordei e falei, olha, vou começar do zero, vou chamar todo mundo de novo, vou postar todos os vídeos, me deram muita força e eu agradeço muito a vocês. É claro que as leituras também estavam por trás. Lembrei de muitos autores que falavam de resiliência, que falavam de lidar com problemas, falavam de reconstrução, e é isso aí que eu ia fazer. Mas voltou, então bora lá. Agora, trazer vocês pra dentro vai ser muito bom, ok? Versão Biblioteca da Marina do Palavras Cruzadas, começando com o livro Negociar, a mais útil das artes. Veja, o Marco Souza, que é um coach mega conhecido e respeitado, ele fez um trabalho com a gente lá na FGV, num curso que eu participei de liderança, e ele me indicou esse livro pessoalmente. E eu achei incrível, 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 incrível. Só que ele não é um livro escrito para ser um livro. Ele, na verdade, foi editado para trazer diversas cartas do secretário de gabinete do rei Luís XIV, François Calier, compilados nesse livro. E olha só quem já leu esse livro. Ele é recomendado pelo Pedro Malan, que foi ministro da Fazenda de 95 a 2003, Isabela Teixeira, ministra do Meio Ambiente de 2010 a 2016, que foi negociadora do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, a Luísa Helena Trajano, dona do Magazine Luiza, Marcos Azambuja, embaixador brasileiro na França de 97 a 2003, tem ex-presidente do BNDES, tem pessoa do Serasa Experian. Gente, olha, todo mundo fala bem. Por quê? Ele foi escrito há 300 anos. O que isso tem a ver com você, comigo aqui, assim? Não sei o que, eu que não tenho nada a ver com negociação. Dane-se. Ai, não, eu gosto de falar de outra coisa. Gente, a gente negocia tudo. A gente negocia com o gerente do banco, a gente negocia com o chefe, a gente negocia com os filhos, certo? Quando a gente fala de negociação, é todas essas relações onde eu tenho um interesse e você tem outro. É claro que isso vai aumentando de tamanho e às vezes você chega a ter cargos que está negociando pela empresa, você está negociando pelo país. Eu descobri que eu não sou uma boa negociadora para algumas coisas, porque eu sou muito ansiosa e me faltam alguns atributos interessantes. Mas você vai ver com este livro aqui, eu vou mostrar algumas coisas para vocês, como os conhecimentos do o que é necessário para ser um negociador podem abrir aquela janelinha, aquela coisinha assim, falando, eu podia dar uma melhorada nisso. É verdade, né? Eu preciso conhecer a história do outro para saber o que ele está precisando naquele momento. Talvez eu possa negociar com base nesse conhecimento. E tenho que ter esse conhecimento. Então, sim, dá para você utilizar dessas descrições do François de Calier para você poder fazer algumas alterações nos seus comportamentos e melhorar na negociação. Você sai ganhando, né? Porque negociar é a ideia de você ter alguns interesses seus atingidos. Os ensinamentos contidos neste livro tornam esta obra de especial apreço por todos que entendem que não se conseguem grandes coisas na vida sem negociar o apoio de outras pessoas, em arranjos adequados para todas as partes envolvidas e, se possível, com elegância. Leitura recomendada em todas as escolas de negócios e relações internacionais, é obra de aguda percepção da natureza humana e indispensável para quem deseja aprender com o autor, com o prefaciador e com as renomadas autoridades acima citadas. Vem comigo. Tem coisa muito legal. Não é qualquer pessoa que pode ser negociador. Tem negociador para vários tipos de negociações. Você tem que alterar o seu comportamento, você tem que
pertencer ao local que você vai viver, você tem que ter fontes para entender o que está acontecendo naquele país, quais são os interesses daquele país, e não só do aquele país com o seu. Isso eu estou falando porque ele está falando de embaixadores, né? Você está indo para o seu gerente, qual é o interesse do banco, qual é o interesse do seu gerente, entende? Mas ele fala de você ver o que está acontecendo internamente naquele país. O que aquele o rei tal tem o súdito tal, tem o conde tal, como é que um pode estar influenciando o outro e como é que isso afeta a minha negociação ou como eu posso utilizar desse conhecimento das fortalezas e fraquezas do outro para colocar a minha negociação mais positiva, obviamente, para o meu lado, porque né, a negociação tem que ser, a ideia é a gente ganhar, ok? Vamos lá. E é legal porque o livro ele é todo bonito. Olha, vamos dar um zoom aqui. É legal que essa câmera ela se autofoca. Tô emocionada, ok? E ó, ele tem um papel grosso aqui no começo, super bonito. E ele tem umas divisões aqui. Peraí, chegar numa divisão. Ó, tem umas fotos muito bonitas. E tem, na divisão dos capítulos, olha só que bonito isso aqui. Achei lindo, ó. Né? Então, um livro bonito, meio obra de arte, assim, gostei bastante. Bom, e aí ele vai, nas laterais das páginas, tem algumas pequenas frases, resumindo um pouco o que está sendo dito ali. Eu acabei sacando algumas dessas frases, né? É mais fácil formar um general que um negociador. A agressividade é prova de fraqueza. Aquela pessoa que sai gritando, não está negociando nada, né? Não é. Informação é o maior investimento do negociador. Negociar sempre e com antecipação. Você tem que se conhecer bem para entender as motivações alheias. Você tem que saber dar tempo ao tempo. É essencial o preparo prévio e organizado de informações relevantes. Antes de começar a negociação, conheça o ambiente. Um dos segredos mais importantes da negociação é escutar. Não abordar assuntos pelo lado difícil, porque se começar pelo difícil, as pessoas não ouvem. Não deixar os ânimos se esquentarem e não ameaçar, porque se vai ameaçar tem que cumprir. Tanto que ele fala, num certo momento, o seguinte: o golpe deve acompanhar imediatamente a ameaça. Se você ameaça, o golpe tem que vir na sequência. Porque se você ameaça e o golpe não vem na sequência, o seu adversário pode ter, o outro lado da negociação pode ter tempo para rebater. Então, ameaçou, pau. É aquela coisa, né? No ato de defesa, se você levantou uma arma, atira, porque se ficar com ela só apontada, olha, vai acontecer alguma coisa, você toma uma bala, né? Ai, que horror, comparativa horrorosa, né? Logo no começo eu já achei fantástico, eu comecei grifando, antes mesmo do livro começar. Porque, segundo a Isabela Teixeira, ministra do Meio Ambiente, aquela que eu falei, né, no início, ela fala: negociar internacionalmente requer o entendimento que o futuro não é uma ficção, mas algo que nações e seus tomadores de decisão, homens e mulheres, têm grande poder de influenciar, se souberem negociar com grandeza, lições simples, como mostra esse livro clássico. Já o Henrique Carsalade, da Brookfield Brasil, fala: a negociação não é uma disputa, mas sim uma arte de chegar a um objetivo que atenda às partes envolvidas. De novo, uma arte de chegar a um objetivo que atenda às partes envolvidas. Tá vendo? Ele nos mostra que conhecer suas reais necessidades e entender os anseios da outra parte é fundamental para o sucesso de qualquer negociação. Sacou? Conhecer o outro lado muito bem, a história, o que já aconteceu, o que está acontecendo, o que eles querem que aconteça, o que provavelmente vai acontecer, o que você está vislumbrando que vai acontecer com o outro, para você poder trabalhar também o que você necessita. Você precisa conhecer as suas necessidades e as do outro também. Isso é importantíssimo para a negociação. Agora, tem que ter paz de espírito, tem que ter elegância, tem que saber muito bem para quem perguntar. Às vezes, chegar num novo ambiente e querer saber lá com o povo de cima o que de fato acontece na empresa pode não ser o melhor caminho. Às vezes, você chegar para o motorista da empresa, você consegue mais boas informações do que se você começar lá em cima. E viva os motoristas. Ele fala também, né, de como muda a negociação quando você tem um país, ou vamos pensar, uma pessoa mais poderosa que a outra, né? Algumas coisas são simplesmente impostas. Vai discutir? Não vai discutir. Mas aí você pode tentar negociar para diminuir os problemas que podem ser causados a você. Vai longe essa coisa. Mas é interessante ver como ele mostra isso. O que eu acho importante, assim, o livro, ele é muito rico, ele dá... De novo, não é um livro, são cartas unidas,
colocadas aqui para que a gente possa ter o entendimento como livro. E de repente ele acaba. Acabou. Acabaram as cartas, acabou o livro. Não tem um começo, meio e fim, sabe? Mas eu achei fantástico isso, porque você consegue visualizar os requisitos de um negociador. E aí fica claro que aquele povo que fica gritando, aquele povo que fica ameaçando, aquele povo que ele não vai conseguir nada, de fato não está alcançando o que é desejado. E pode, inclusive, estar minando um caminho. Então a coisa tem que ser muito mais calma. Sim, você vai ter que ceder de um lado, muitas vezes pode ter que ceder um pouco para conseguir o que você precisa. Negociação, meu caro, não é uma disputa. Tá bem dito aqui no começo do livro. E eu achei legal que ele falou o seguinte, que a falta de palavra ofende mais que uma recusa. Dizer não muitas vezes vale a pena, porque você falar que tudo bem, claro, e depois não fazer é um queima-filme danado. Eu tô traduzindo, assim, né, para a linguagem do dia de hoje. O livro é super fácil de ler, não tem linguagem muito rebuscada, mas sempre tem que tentar trazer essa noção de que estamos falando de, né, o secretário de gabinete de Luís XIV falando para o Luís XIV. Mas aí a gente traduz um pouco para os nossos dias. Super válido. Acho, assim, um livro para todas as pessoas. Quanto mais jovem você for esse livro, mais você vai aproveitar, né? Porque você vai cometer menos erros na vida, eu acredito. Acho que é uma ferramenta. É um livro ferramenta para que você possa encontrar em você pontos positivos, pontos, lacunas, e que você possa preencher aí e melhorar a sua capacidade de negociação. Eu passei a admirar mais a negociação. Passei, porque é uma arte, como dita aqui, a mais útil das artes. Essa é a dica do Palavras Cruzadas de hoje. Uau! Abertura de uma nova etapa. Palavras Cruzadas na Biblioteca da Marina. Negociar a mais sutil das artes. Olha só, François de Calier, secretário de gabinete de Luís XIV, é a minha dica desta semana. Olha, toda terça-feira, às 6 da tarde, tem uma dica de livro aqui para vocês no Palavras Cruzadas. E sempre que possível, eu vou colocar mais um postzinho. Que seja uma conversa com vocês, que seja uma consideração. Mostrar um livro que eu já estou lendo. Algumas listas de livros. O que vocês acham? Quero saber, por favor, escrevam, me contem o que vocês acharam da mudança, o que vocês acham de mais posts, eu acho que vocês vão gostar. Vamos lá, um beijo, inscreva-se no meu canal, nas minhas redes sociais também pode me acompanhar por lá que eu coloco muita coisa legal, dê um like no post, fica super feliz, um beijo e até a semana que vem.